pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Paola, da ES Educacional. A gente vai hoje trabalhar um pouco sobre o assunto de poder executivo dentro da matéria de direito constitucional. Mas antes eu quero me apresentar um pouquinho para vocês, tá bom? Bom, meu nome é Paola, né? Eu já falei. Sou formada em Direito pela PUC Campinas e fiz mestrado também na PUC Campinas, com ênfase em Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, na parte de cooperação internacional, tá bom? Sou professora aqui da ESO. Hoje a gente vai falar de direito constitucional e dentre todas as possibilidades, né, de matéria dentro dessa disciplina, a gente vai falar sobre o poder executivo. Eu sempre falo, eu acho que é uma matéria muito interessante da gente saber isso, né, gente, para a vida, porque é importante a gente ter essa concepção de como funciona o poder executivo, enfim, todas as suas características, tá? E também com relação à prova, né, OAB, prova de concurso, isso sempre cai, é uma matéria muito presente, tanto no nosso dia a dia informal, como formal para a parte dos estudos. Tranquilo? Então vamos lá, desde já me coloco à disposição e espero que vocês façam um bom proveito dessa aula. Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala em poder executivo, a gente tem alguns pontos que são principais a gente retomar para consolidar uma base mesmo, tá? Em primeiro lugar, as funções do poder executivo, ele, assim como o poder legislativo, assim como o poder judiciário, enfim, assim como os três poderes, né? Ele tem funções que são típicas e ele também tem funções que são consideradas atípicas. Tranquilo? Quando a gente fala de função típica do poder executivo, a gente trata necessariamente da função chamada executiva. Tudo bem? A função executiva ela é subdividida em duas, tá? Pode ser a função de governo, e aí a gente tem as atribuições de decisões políticas, enfim, e pode ser a função administrativa. A função administrativa é tudo aquilo que é relacionado a atribuições relacionadas à prestação do serviço público. Tranquilo? Acontece que, apesar das funções típicas serem majoritariamente, né, cometidas pelo Poder Executivo, a gente também tem as chamadas funções atípicas. E quais são elas? Pessoal, como funções atípicas, eu acho que uma dica para a gente guardar isso sempre é a ideia de: se eu tenho a função típica do executivo, típica do legislativo, típica do judiciário, naturalmente a gente pensa em poder executivo, função típica, função executiva. Poder legislativo, legislar. A gente sabe, né? E eu estou reforçando aqui para vocês, o poder legislativo, no caso, ele legisla e fiscaliza. E as duas funções são equiparadas. Não tem uma melhor ou pior do que a outra, tá? Não tem uma hierarquia. Mas é bom a gente saber esse ponto, ok? E aí, quando a gente trata do poder judiciário, é a questão dos julgamentos e tudo mais, né? Acontece que essa questão da função atípica, para a gente ter uma mentalidade sobre isso e conseguir guardar da melhor forma, é justamente quando um poder exerce uma função que é típica de outro poder. Tranquilo? É uma forma da gente guardar isso da melhor possibilidade, tá bom? Então, além das funções típicas, como a gente conversou, o poder executivo ele tem algumas funções atípicas. Como eu conversei agora, tem a função legislativa, por exemplo, quando o poder executivo precisa editar medidas provisórias, leis delegadas, decretos autônomos, tá? E também tem a função de julgamento, seria a função típica do poder judiciário, né? Nesse caso, por exemplo, na questão do âmbito do contencioso administrativo, é quando aquele poder executivo decide um processo administrativo disciplinar. Tudo bem? Cabe destacar aqui, né, gente, a doutrina majoritária entende que o poder executivo não exerce função jurisdicional, tá? Esse é um ponto importante, porque apesar de, né, às vezes nas funções atípicas, um poder entrar na esfera do outro, não necessariamente será isso sempre, né? E um exemplo é aqui o que a doutrina entende, que o poder executivo não exerce função jurisdicional. Tranquilo? Bom, e quando a gente trata do poder executivo, a gente tem, né, em mente de cara a questão do presidencialismo, né? Hoje aqui no Brasil o que vigora é o presidencialismo, né? Que é um sistema de governo, tá? A gente tem o parlamentarismo, mas não aqui no Brasil, né? Um exemplo que a gente sempre fala e que a gente sempre consegue lembrar é a questão, por exemplo, de outros países, né? Aqui no Brasil a gente tem essa ideia, tá? O sistema de governo adotado por um Estado é aquilo que vai determinar a relação entre os poderes. Então, por exemplo, aqui no caso do Brasil, como o Brasil se relaciona com os três poderes, né, da República. Então, poder executivo, legislativo e judiciário, tá?
No caso, o sistema de governo ele tem uma majoritária proporção na questão de relação, né, entre executivo e legislativo. Tudo bem? Nesse caso, temos o presidencialismo, que é o nosso sistema de governo adotado, tá? Mas no caso do sistema de governo, como eu falei, a gente pode ter presidencialismo e parlamentarismo, tudo bem? Vamos focar, né, no que importa para a gente, que é o presidencialismo, e existem algumas características que eu acho que são fundamentais a gente conversar, e como eu falei para vocês, né, pessoal? Isso aqui é importante não só, às vezes, para uma prova, enfim, por mais importante que essa prova seja, mas também para o nosso dia a dia, para a gente ter, né, saber conversar sobre isso numa necessidade, enfim, é muito importante, tá bom? Então, o que a gente tem que saber? Num primeiro ponto, a chefia do Poder Executivo, no presidencialismo, é considerada unipessoal ou monocrática. Tá? O que significa isso? Isso significa dizer que o presidente da República, né, eleito, ele exerce a função de chefe de Estado. Então, ele representa o país nas suas relações internacionais. Mas aqui internamente, no âmbito interno, por exemplo, dirigindo políticas públicas do Estado e também chefiando a administração pública federal, aí o presidente do Poder Executivo, né, o presidente da República, ele acaba exercendo a função de chefe de governo. Então, é a mesma pessoa exercendo duas funções de chefes diferentes, uma de Estado, quando a gente fala de relação internacional, e uma de governo, chefe de governo, quando a gente fala de relações internas, políticas públicas internas. Tranquilo? Esse é um ponto. Outro ponto do presidencialismo que se faz fundamental a gente ressaltar é a inexistência de vínculo entre o poder legislativo e o poder executivo, tá? Por quê? Porque existe, pessoal, a chamada independência, né, entre o poder legislativo e o executivo. Ou seja, o presidente pode até ser eleito sem ter o apoio da maioria parlamentar, né? E, inclusive, o presidente não pode interferir no mandato de deputados e senadores que são eleitos democraticamente pelo povo. São eleições, né, diferentes, por exemplo, na questão dos deputados, a gente tem as eleições proporcionais, né, no sistema proporcional do quociente eleitoral e tudo mais, que é conversado em outra situação, outro cenário de aula, mas a gente tem que ter isso em mente, tudo bem? Outra característica, pessoal, do presidencialismo é o mandato por tempo determinado. O que significa dizer isso? Significa dizer que no sistema de governo de presidencialismo, que é o que a gente adota no Brasil, o presidente da República, quando eleito, ele tem um tempo pré-fixado, tá? Para exercer o seu mandato. E quando acaba o período, então haverá uma eleição novamente, né? O mandato atual, né, hoje em dia, e faz um tempo, é de 4 anos, tá? Pode haver uma reeleição consecutiva. E a outra característica aqui Bom, essas são as características do presidencialismo, tá? São fundamentais a gente entender. E aí, indo um pouco para o parlamentarismo, né? Só para a gente ter uma ideia, né? De vislumbrar, até porque eu acho que é importante a gente saber para conseguir diferenciar do presidencialismo, né? Às vezes a gente vê na Inglaterra e fala, mas é simples, lá tem uma rainha. Não, mas vamos entender, né, o que tudo isso significa, tá? As características do parlamentarismo significa dizer que a primeira fundamental é que a chefia do Poder Executivo, se antes era unilateral, né, a gente tinha duas funções de chefe para uma mesma pessoa, que era o presidente eleito, aqui no parlamentarismo a gente tem a chefia do Poder Executivo dual, tá? Por quê? Porque o chefe de Estado e o chefe de governo são pessoas diferentes. Então, por exemplo, nas monarquias, né, parlamentaristas, o chefe de Estado é o monarca, o rei, a rainha, né? E o chefe de governo é o primeiro-ministro. Chefe de Estado se baseia, lembram, nas relações internacionais. E chefe de governo nas relações internas, políticas públicas e tudo aquilo que diz respeito ao país no seu âmbito interno. Tudo bem? A gente tem também, pessoal, um ponto, uma característica, que é a interdependência entre os poderes executivo e legislativo, tá? Isso por quê? Porque o primeiro-ministro e os demais membros do gabinete, né, que são ministros também, são integrantes do parlamento. E por ele, né, por este parlamento, são também nomeados. Então, isso significa dizer que a chefia de governo, ela só é mantida no poder enquanto possui o apoio do parlamento, tá? Caso o primeiro-ministro perca, né, eventualmente esse apoio, ele pode ser, inclusive, destituído do parlamento. Tranquilo?
Outra característica do parlamentarismo, gente, é o mandato por prazo indeterminado. O que significa dizer isso? Significa dizer que o primeiro-ministro, que é chefe de governo, ocupa o cargo por tempo indeterminado, tá? Ou seja, enquanto ele possuir o apoio do parlamento, tá? Vale destacar, pessoal, que nas situações em que o povo perde a confiança no parlamento, ele também pode ser dissolvido pelo primeiro-ministro. Então, na mesma medida que o parlamento pode destituir o primeiro-ministro pode dissolver o parlamento, tá bom? E como ele vai fazer isso? Ele convocaria eleições extraordinárias para formar, então, um novo parlamento. Tudo bem? Mas agora, voltando para o Brasil, né? Que é o nosso tema, é o que importa para a gente aqui hoje. O que a gente quer? Eu quero discutir com vocês também um pouco sobre a questão do poder executivo. É a ideia, pessoal, da investidura e da posse, tá bom? No Brasil, o poder executivo ele é exercido pelo presidente da República e ele é auxiliado pelos ministros de Estado, tá? Isso é um ponto fundamental da gente entender. Outra questão que a gente tem que conversar. Para que um indivíduo possa ocupar, né, o cargo de presidente, enfim, ele tem que cumprir alguns requisitos constitucionais. O que significa dizer requisitos constitucionais? São requisitos constitucionalmente previstos expressamente e que não podem ser abolidos, tá bom? Eles têm que continuar valendo, tá? Então, e não pode, né, haver um cargo de presidente que a pessoa não cumpra esses requisitos, tudo bem? E quais são esses requisitos, pessoal? Bom, ser brasileiro nato, possuir alistamento eleitoral, estar no pleno gozo dos direitos políticos, ter mais de 35 anos. A cidade, gente, tem que ser comprovada na data da posse, tá? Então, se porventura um candidato à eleição de presidente tem 34 anos, mas mesmo se ele for eleito na data da posse, ele já tiver completado 35, tá tudo certo, tudo bem? Outra questão é não se enquadrar em nenhuma das ineligibilidades previstas na Constituição e também possuir filiação partidária. Tudo bem? Esses são alguns requisitos necessários para investidura e posse do presidente da República, que porventura é o chefe do Poder Executivo, pelo qual a gente está estudando nessa aula de hoje. Tranquilo? Outros pontos, pessoal, que são fundamentais da gente entender, tá? A eleição do presidente e do vice-presidente acontece simultaneamente, ou seja, né, ao mesmo tempo, sempre no primeiro domingo de outubro, quando a gente trata de primeiro turno, e se tiver, porventura, segundo turno, será no último domingo de outubro, tá bom? Tudo isso do ano anterior ao término do mandato, tá? Do término do mandato presidencial vigente. Tranquilo? Os dois cargos são eleitos em conjunto, né? Então, você, ao eleger o presidente, automaticamente você está elegendo o vice. Tranquilo? Vale ressaltar, pessoal, que a eleição do presidente e também de vice-presidente da República é feita pelo sistema chamado majoritário de 2 turnos. É diferente do sistema proporcional de quociente eleitoral, enfim, quando a gente fala do poder legislativo no âmbito da Câmara dos Deputados. Tá? Aqui é mais semelhante, se a gente for comparar, com a eleição dos senadores. Embora dos senadores tenha uma eleição alternada, né, e tudo mais, tá? Bom, por esse sistema majoritário de 2 turnos, considera-se eleito o candidato que tiver maioria absoluta dos votos válidos, tá? Ou seja, dos votos não computados. Então, né, os brancos, os nulos, tá bom? Então, será considerado eleito, né, o candidato que tiver essa maioria absoluta dos votos válidos. Tranquilo? Então, vamos lá. Ainda outra característica que eu quero falar com vocês é que o presidente e o vice-presidente da República, eles tomam posse em sessão conjunta do Congresso Nacional. Significa dizer que na data de 1º de janeiro, eles prestam um compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, bem como observar leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, integridade e também a independência do Brasil, tá bom? E isso tudo dia 1º de janeiro. Então, lembrando, uma curiosidade, o Congresso Nacional nessa época ele estaria em recesso, mas ele entra em sessão extraordinária para poder realizar essa posse. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, a gente já conversou sobre isso, mas para iniciar, né, os outros temas é importante a gente ressaltar essa ideia. O mandato presidencial ele tem a duração de 4 anos, tá? Ele tem início em 5 de janeiro do ano seguinte ao da eleição de presidente da República, tudo bem? E acontece
que uma emenda constitucional, a número 111 de 2021, modificou o caput do artigo 82, tá? Por quê? Porque antes, conforme a gente conversou até agora, a data dessa posse seria 1º de janeiro, né? Acontece que o artigo 82 da Constituição Federal foi alterado por meio de emenda e ele diz hoje em dia o seguinte: ele diz que o mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 5 de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. Pessoal, vale ressaltar que a nova data de posse só terá efeito prático a partir das eleições de 2026. Isso significa dizer que hoje, né, o presidente eleito para próximo ano, ele ainda tomará posse em 1º de janeiro de 2023, tá bom? E seu mandato durará até a posse de seu sucessor, que aí sim tomará a posse em 5 de janeiro de 2027. Tranquilo, pessoal? Beleza. Bom, a gente também tem aqui a ideia de que é permitida uma reeleição para o único período subsequente. Significa dizer que aquele candidato né, que for eleito para a presidência da República e ele quiser se reeleger, ele pode por um único período subsequente. Não significa dizer que ele só pode por esses meios. Então, por exemplo, eu fui eleita presidente da República e aí eu faço esse mandato subsequente e depois acabou para mim. Não. Veja, eu posso ser eleita, eu posso cumprir mandato de 4 anos, posso me candidatar novamente, ser reeleita, mas aí eu preciso de um espaço, tá? Para conseguir ser eleita em mais de 2 mandatos presidenciais, eu precisaria de um espaço entre eles, e porque não podem ser consecutivos. Consecutivos a gente pode apenas uma vez. E aí você vai ficar por 8 anos no poder. Tranquilo? Então vamos lá. Outro ponto, pessoal, que é muito importante a gente conversar sobre o poder executivo é a ideia de impedimento e de vacância, tá bom? Por quê? Porque o impedimento ele é considerado um afastamento que é temporário. E ele acontece, por exemplo, quando o presidente se afasta do país, né? Então, nesse caso, existe a sua substituição pelo vice-presidente, tá? Esse caso é o de impedimento. No caso da vacância do presidente da República, é o afastamento definitivo, tá? E que tem uma consequente sucessão pelo vice-presidente. Tranquilo? Quando existe a vacância, pessoal? Quando existe o não comparecimento dentro de 10 dias da data fixada para posse, exceto por motivo de força maior. Quando por morte, renúncia, perda ou suspensão dos direitos políticos e perda de nacionalidade brasileira. Quando por condenação por crime de responsabilidade ou crime comum, mediante decisão do Senado Federal ou do Supremo Tribunal Federal, respectivamente. Ou, por último, a ausência do país por mais de 15 dias sem autorização do Congresso. Lembrem, essa ausência do país tem que ser por mais de 15 dias, para precisar da autorização do Congresso Nacional. Tudo bem? Essas são as hipóteses, então, de vacância. Vimos a diferença, né? Que impedimento é o afastamento temporário, né? Então, ocorre, por exemplo, o presidente se afasta do país, enfim, e aí existe uma substituição. E a vacância, na verdade, é o afastamento definitivo daquele presidente, e as hipóteses, né, são essas, e quem o sucede é o seu vice. Tranquilo? Bom, então a gente já viu, né, substitui o presidente no caso de impedimento, isso será, né, sucedido, né, a ele o vice-presidente, né, se tiver vacância. Então, no caso de impedimento, a substituição do presidente pelo vice. No caso de vacância, a sucessão daquele cargo pelo vice, tá bom? E aí, o parágrafo único do artigo 79 da Constituição, ele prevê uma coisa que é muito importante. Ele diz que o vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais. Tranquilo? E olha só, pessoal, vocês podem me perguntar: ah, professora, mas e se os dois estiverem impedidos? Porque impedido é temporário, né? E se os dois estiverem viajando, enfim, ou se os dois estiverem em vacância, os dois sofreram algumas das hipóteses que a gente conversou aqui atrás. Bom, gente, nesse caso, sucessivamente chamados para o exercício da presidência, primeiro, o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Sucessivamente. Isso significa que, primeiro, o presidente da Câmara dos Deputados não pode, não pode. Depois o do Senado Federal. Não pode? Não pode. Depois o STF, o presidente do STF. Tudo bem? Então vamos lá.
Pessoal, sobre a vacância, tem uma questão importante para a gente conversar aqui ainda, tá? Por quê? Porque se a dupla vacância, né, no caso de vacância do cargo, tanto do vice-presidente quanto do próprio presidente, se ela ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato presidencial, serão feitas eleições 90 dias depois de aberta a última vaga, tá? E haverá, então, eleições diretas. As pessoas irão para as urnas votarem, tudo bem? Os cidadãos exercerão seu direito de voto novamente, porque houve essa dupla vacância nos 2 primeiros anos do mandato presidencial, tá bom? E o prazo para acontecer essas eleições diretas é de 90 dias depois de aberta a última vaga. Tranquilo? E aí, o outro caso é se a dupla vacância ocorrer nos 2 últimos anos. É diferente, porque na primeira hipótese a gente trabalhou sobre os 2 primeiros anos. Aqui, nesse caso, são os 2 últimos anos do mandato presidencial, tá bom? Nesse caso, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias, diferente daquele que era 90, depois da última vaga aberta, tá? E as eleições aí, pessoal, serão feitas pelo Congresso Nacional. São as chamadas eleições indiretas. A população não vai às urnas votar. Quem vai decidir isso é o Congresso Nacional. Lembrando que Congresso Nacional, né, gente, é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Tranquilo? Então vamos lá. E aí, falando, né, de poder executivo, não tem como a gente não conversar sobre as atribuições do presidente da República, tudo bem? E como funciona, né? Pessoal, o presidente da República tem suas atribuições previstas na Constituição Federal, e aqui a gente vai começar a elucidar cada uma delas, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, a primeira atribuição do presidente da República é a direção da administração federal, tá? Por quê? Porque o artigo 84 da Constituição Federal prevê que compete privativamente ao presidente da República nomear e exonerar ministros de Estado, exercer com o auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal. Percebam que essas atribuições constitucionalmente previstas são relacionadas a essa função de direção da administração federal como um todo. Tranquilo? Vamos lá. Outras atribuições ainda relacionadas, tá, gente? Para essa parte da direção da administração federal. Sancionar, promulgar ou fazer publicar as leis, bem como impedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, dispor, mediante decretos, sobre letra A, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos, conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União, nomear membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7, 8, né? 7, 8 não, né? 18, enfim, convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional e prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Então, essas todas que a gente viu agora são as atribuições relacionadas à direção da administração federal como um todo, tá bom? E aí a gente tem a relação, as atribuições, né, relacionadas à relação com o Congresso Nacional e também atuação no processo legislativo, tá? E aí são previstas as seguintes atribuições: iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa Constituição, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como impedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, vetar projetos de lei total ou parcialmente, remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias, prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior, enviar ao Congresso Nacional o Plano Plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nessa Constituição, editar medidas provisórias com força de lei. Essas são, então, as atribuições relacionadas, né, à relação com o Congresso Nacional e também a atuação no processo legislativo.
tá? Tudo isso, gente, eu tô falando, lembrem, né? Não esqueçam das atribuições do presidente da República, tá bom? E aí, outra opção são as atribuições no plano das relações internacionais, tá bom? É quando a gente fala da chefia de Estado, tranquilo? Quais são essas atribuições no plano de relações internacionais, né? No âmbito aí da função da chefia de Estado que eu falei com vocês. Bom, manter relações com estados estrangeiros e acreditar que seus representantes diplomáticos, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional, declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida, né, no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional, celebrar a paz, autorizado com referendo do Congresso Nacional, conferir condecorações e distinções honoríficas, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. E aí, pessoal, lembrando, tá, que essas atribuições são essas no âmbito do chefe de Estado, né, de relações internacionais. Agora, a gente vai falar das atribuições concernentes ao quê? Segurança interna, preservação da ordem institucional e da harmonia das relações federativas. Gente, o que eu quero ressaltar para vocês, antes, né, da gente adentrar isso, é que eu sei que são muitas atribuições mesmo, tá? Mas, mesmo assim, são importantes todas elas, e é legal se a gente conseguir ir fazendo uma ligação, né? O que seria chefe de governo, chefe de Estado, tudo isso é muito importante, tá? Mas agora, voltando para a questão das atribuições concernentes à segurança interna, preservação da ordem institucional, harmonia das relações federativas. Vamos ver. Primeiro, compete privativamente ao presidente da República, e aí, enfim, as atribuições no caso dessa segurança interna e tudo mais. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio, decretar e executar a intervenção federal, exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para cargos que lhes são privativos. E aí, gente, é só um parênteses que eu quero falar aqui para vocês antes da gente ir para a próxima. Percebam que essa parte de segurança interna e tudo mais, ele é um pouco menor, mas é porque ela é muito ampla, tá? Por isso que vocês podem notar um pouquinho essa diferença. E aí, sobre a atribuição, né, do presidente da República no que tange a nomeação de juízes do STF e dos tribunais superiores. Vamos ver então. Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, os governadores de territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. Nomear os magistrados nos casos previstos dessa Constituição e o advogado-geral da União. Esses são os pontos que eu queria tratar com vocês de atribuições do presidente da República de acordo com cada nicho que a gente conseguiu apresentar aqui para vocês. E aí, além das atribuições do presidente da República, que são privativas, né, competências privativas, a gente tem as chamadas competências delegáveis do presidente da República, tá? Por quê? Porque existe essa possibilidade de delegação, embora não seja em todas as atribuições. E o parágrafo único do artigo que a gente estava lendo, ele diz que nos incisos, né, tanto no inciso 6, quanto no inciso 12, quanto no inciso 25, primeira parte, quando se trata, né, dessa questão, o presidente da República ele pode, então, delegar as atribuições mencionadas nesses incisos para os ministros de Estado, para o PGR, né, que é o Procurador-Geral da República, ou também ao AGU, o Advogado-Geral da União, tá? E eles, então, observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Tranquilo? Pessoal, eu vou voltar nesses incisos só para vocês verem, né, quais podem, então, ser delegadas para essas autoridades públicas. Então, são o 5, 12 e o 25. Olha só. O inciso 5, ele fala sobre vetar projetos de lei total ou parcialmente. Então, isso pode ser delegado para aquelas autoridades que conversamos. O 12, né,
A professora já vai achar aqui, peraí. Ah, bom, já estamos aqui, né? O 12, ó, se eu achar aqui, pronto. Então, essas são as possibilidades, tá? De ter toda essa delegação. Aqui estão, né, todos os incisos, e aí dá para adequar quais seriam delegáveis ou não. Tudo bem? Acontece, pessoal, uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, que não é delegável para qualquer figura pública, tá? Então, o presidente ele não pode falar, ah, vou delegar para o deputado federal. Não, ele vai ter que delegar para as autoridades mencionadas nesse parágrafo único. Então, ministros de Estado, tá? Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. Nesses casos, né, respeitando, claro, os limites traçados para a possível delegação, haverá possível competência delegável, tá? Outra questão que ainda são delegáveis, né? Competências ainda delegáveis do presidente da República. Fora esses incisos que a gente mencionou e fora a possibilidade de respeitando os limites, né, dessas delegações, para quem seria delegado, também é possível a edição de decretos autônomos, tá? Isso porque, gente, mediante decreto autônomo, o presidente pode dispor sobre alguns pontos. O primeiro é a organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implica, né, em aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público, tá bom? Extinção também de funções ou cargos públicos quando vagos, ok? Também pode conceder indulto, comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, prover e desprover cargos públicos na forma da lei. E aí, gente, esse é um ponto importante, tá? Por quê? Porque essa ideia de prover cargos e desprover cargos públicos, né, é apenas a primeira parte, tá? Do artigo 84, inciso 25, que é justamente uma das competências delegáveis que a gente estava falando da possibilidade. Por quê? O inteiro teor desse artigo diz prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. A extinção de cargo não é atribuição delegável do presidente da República, tá? Só é possível a delegação de extinção de cargos públicos vagos, porque aí seria objeto de decreto autônomo, tá? É uma informação detalhada e minuciosamente importante para a gente conseguir destrinchar esses assuntos. E aí, pessoal, conversado, né, um pouco sobre o poder executivo, sobre a forma do sistema de governo que a gente tem aqui, conversando também sobre a possibilidade das competências, tanto privativas quanto delegáveis do presidente da República. Agora a gente entra num assunto de responsabilização do presidente da República, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre como funciona esse procedimento, quais as consequências, quais são as autoridades envolvidas, tá? Todos esses pontos, então, a gente vai conversar hoje. Tranquilo? Bom, sobre a responsabilização do presidente da República, vale mencionar que a República ela tem como característica a possibilidade de responsabilização pessoal do governante por suas ações, né? Então, o que significa isso? Significa que a República pode e deve responsabilizar, né, aquele seu governante por suas ações. Então, é porque aquela pessoa ela tá como, né, chefe de Estado, chefe de governo, enfim, que ela pode ter qualquer tipo de ação sem nenhuma penalidade, né? Sem nenhuma responsabilização pessoal. Não, isso existe, deve ser cumprido, tá bom? Vale mencionar que no âmbito da responsabilização do presidente da República, a gente tem a ideia, né, das imunidades do presidente, tudo bem? Essas imunidades são como se fossem regras especiais, né, para a responsabilização, tranquilo? Acontece que, ainda sobre essas imunidades, o presidente da República, pessoal, ele só tem imunidades formais. O que são imunidades formais? São prerrogativas que aquela autoridade possui, de todas elas relacionadas ao processo, tá? Ao procedimento. Ou seja, o presidente da República, diferente de deputado, por exemplo, ele não possui imunidade material. Imunidade material é sobre palavra, voto e opinião, né? Nesse caso, não cabe ao presidente da República esse tipo de imunidade. Ele só é recoberto pela imunidade formal. Tranquilo? Então vamos lá. Como funciona esse processo, né, de responsabilização no caso necessário para punir, né, aquele presidente, aquela autoridade? Bom, existem dois tipos de infrações que podem ser cometidos ou não pelo presidente da República. Nós temos os chamados crimes comuns e temos os crimes de responsabilidade.
Sobre os crimes comuns, nós temos, né, as infrações penais comuns mesmo, aquelas tipificadas, né, no Código Penal e em outras leis penais especiais também, tá? Quando a gente trata de crime de responsabilidade, nós temos infrações que são político-administrativas cometidas no exercício do cargo. Percebam como é diferente? Os crimes de responsabilidade, pessoal, eles têm ligação imediata com o exercício do cargo. Os crimes comuns, não. Tudo bem? Então, vamos lá. Vale mencionar que se a gente estiver tratando de crimes comuns, o presidente da República deve ser processado e julgado perante o Supremo Tribunal Federal, ok? Após a autorização da Câmara dos Deputados. Então, como que acontece isso? A denúncia ou a queixa-crime é apresentada para o STF, mas o STF só pode receber aquela queixa-crime, aquela denúncia, após um juízo de admissibilidade político da Câmara dos Deputados, tá? E aí, uma vez apresentada a denúncia ao STF, aí sim o Supremo Tribunal Federal, então, deve remeter à Câmara dos Deputados, tá bom? Esse é uma das partes dos procedimentos quando a gente fala de crime comum. Não admite, pessoal, não é admitido que o Supremo Tribunal Federal, né, o STF, analise qualquer questão jurídica acerca da denúncia antes do juízo de admissibilidade político da Câmara dos Deputados, ok? A discussão, então, sobre provas que embasam a denúncia somente deve acontecer após eventual autorização da Câmara dos Deputados. Tranquilo, pessoal? Sossegado essa parte? Eu sei que tem muita informação, mas eu acho que dá para a gente ilustrar bem, tá? Então, não admite, né, que o Supremo Tribunal Federal analise qualquer questão jurídica antes do juízo de admissibilidade político da Câmara. Isso é um requisito que deve ser cumprido, tá bom? A discussão, né, sobre provas que embasam a denúncia somente deve acontecer, então, após eventual autorização da Câmara dos Deputados, tá? Ah, mas e aí, professora? Aí já aconteceu a autorização da Câmara dos Deputados. O que tem que ser feito? Bom, nesse caso, após a autorização da Câmara dos Deputados, o STF, então, aí sim, ele pode receber a denúncia contra o presidente da República, instaurando o processo disciplinar, né? O processo responsável por isso, tá? É possível, pessoal, que mesmo após essa autorização, o STF rejeite a denúncia. Não é porque a Câmara dos Deputados autorizou que o STF está vinculado a isso, tá? Não, ele pode pegar aquele procedimento e falar: olha, eu rejeito a denúncia, não vai instaurar o processo porque eu não vejo prova suficiente, porque eu não vejo indício de autoria suficiente, enfim, tá? Nesse caso, ele pode fazer isso. Isso por quê? Porque o recebimento da denúncia, né, após a autorização da Câmara dos Deputados, quando vai para o STF, chama-se ato discricionário, ou seja, não é um ato vinculado. Não é porque a autorização da Câmara dos Deputados foi positiva que necessariamente o STF precisa instaurar aquele procedimento. Tudo bem? Mas, se o STF receber, o que acontece? Bom, recebida, né, a denúncia ou a queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte fica suspenso o presidente da República fica suspenso de suas funções, ok? Então, nesse caso, por quê? Né? Se o STF recebeu, ele está convencido de que precisa investigar, certo? Então, nesse caso, o presidente da República fica suspenso de suas funções, tá? Ele fica suspenso do exercício da presidência e ele só pode retornar para suas funções se ele for absolvido no final do julgamento, tá, gente? Ou se decorrer, né, mais de 180 dias sem que o julgamento tenha sido concluído. Tranquilo? Isso porque, gente, o que eu quero trazer? Por que eu enfatizei esse prazo, né, de 180 dias? Se o julgamento demorar muito, né, no caso aqui em tela, mais de 180 dias, cessará o afastamento do presidente, tá? O prosseguimento do feito não será prejudicado, ele continua rolando, né? Continua acontecendo, mas não é possível afastar tanto assim o presidente, ainda mais sem a conclusão daquele procedimento. Tranquilo? Bom, aí, pessoal, o que acontece? Se depois de tudo isso o STF condenar o presidente pela prática de crime comum, os direitos políticos daquele presidente serão suspensos e ele perde o mandato presidencial sem prejuízo ainda da sanção penal cabível. Então, ele pode muito bem perder o mandato presidencial e ainda, tá, ter a sanção penal cabível. Tudo bem? O
STF, pessoal, ele também tem competência para julgar o presidente da República, né? E isso em algumas ações civis, tá? Então, por exemplo, mandado de segurança, habeas data, tá? No caso da ação popular, se a gente for falar dela, por falta de previsão constitucional, a Corte Suprema não pode julgar o presidente, mas nas outras ela pode sim, tá? Aqui um adendo que eu acho importante a gente saber. Mas tá, agora até aqui a gente falou de crime comum, né? E aí, tudo bem, condenou tal, ele vai ter os direitos políticos suspensos, perde o mandato presidencial, ainda pode arcar com sanção penal cabível. Vimos que pode também competência, né? O STF também tem competência para julgar algumas ações civis, como mandado de segurança, habeas data, ação popular, vimos que não. Mas tá bom. Aí agora a gente vai para o crime de responsabilidade. Como funciona, né? Bom, pessoal, funciona da seguinte forma. Quando a gente fala de crime de responsabilidade, o presidente da República ele é processado e julgado pelo Senado Federal, tá? Após, né, um juízo de admissibilidade que é político da Câmara dos Deputados, tá? Eu acho que nessas horas a gente lembra muito do processo de impeachment, né? E nesse caso, não aplicam-se, né, aos senadores as regras de impedimento e suspeição previstas no Código de Processo Penal. Então, se um senador, enfim, estiver julgando impeachment, não será aplicado para ele a regra de impedimento e suspeição que é prevista no Código de Processo Penal. Tranquilo? E por quê? Porque, pessoal, o Senado é um órgão político, tá? Então ele não se submete por completo, ou seja, ele não se submete completamente às normas, né, pelas quais o Poder Judiciário, por exemplo, né, um juiz, um promotor, enfim, estão sujeitos, tá? Então, no caso aqui, se fosse, claro, um juiz, um promotor, teria a regra de impedimento e suspeição, mas nesse caso, como o Senado é um órgão político, não há essa restrição rígida sobre essa possibilidade, principalmente aqui no processo de impeachment, que era o exemplo que a gente estava conversando. Tranquilo? Bom, pessoal, e quais são os crimes de responsabilidade de atos do presidente da República? Tá? Bom, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra. Esse especialmente contra significa que é um rol exemplificativo, né? Não é um rol taxativo, tudo bem? Bom, atentem então contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais da unidade, das unidades, né, da federação, o exercício de direitos políticos individuais, sociais, segurança interna do país, probidade na administração, lei orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões judiciais, tá? Nesse caso, esses crimes elencados nos incisos lidos agora há pouco, eles serão definidos em lei especial, tá? E essa lei também estabelecerá normas, então, de processo e de julgamento. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Vale ressaltar, pessoal, que o artigo 85 ele define genericamente, como eu falei, significa dizer que é uma lista exemplificativa, tá? Todos esses atos que são configurados como crime de responsabilidade. Então, pode acontecer de haver outros, tá? Vale mencionar, né, o que a gente falou agora, que é necessário uma lei especial. Então, a edição dessa lei especial, ela é competência privativa da União, tá? E, então, ela tipifica condutas e estabelece normas de processo e de julgamento, tá bom? Atualmente, aqui a título de curiosidade, a lei que regula crimes de responsabilidade é a Lei 1079 de 50, tá bom? Vamos lá. Pessoal, e no caso de crimes de responsabilidade de governadores e prefeitos, porque até agora a gente está falando do presidente da República, né? Nesse caso, para definir crimes de responsabilidade dessas autoridades mencionadas, deve haver, né, a criação por lei federal, tá bom? A União ela tem competência privativa para legislar, né, sobre direito penal, e aí, por conseguinte, incluem-se os crimes de responsabilidade. Por isso, essa competência, né, deve acontecer por lei federal, tá bom? Outro ponto, gente, a denúncia, né, por crime de responsabilidade, ela deve ser apresentada à Câmara dos Deputados. E ela pode ser realizada por qualquer cidadão. E a isso, né, se dá o nome de denúncia popular, tá bom? E ainda mais caberá à Câmara dos Deputados realizar o juízo de admissibilidade político, ou seja,
A acusação será admitida ou rejeitada, autorizando-se ou não a realização do julgamento pelo Senado Federal. Tranquilo? E aí, gente, de acordo com o STF, cabe para o presidente, né, assegurado ao presidente da República, nessa fase, o direito à ampla defesa e ao contraditório. Ainda nessa fase, tá? Sossegado, eu sei que é muita coisa, né? Fala sossegado, que sossegado, professor, é muita informação, mas vale a pena, viu, gente? E a gente já consegue linkando, né, as informações. Eu acho que a hora que a gente cria uma ramificação do conteúdo estudado, fica mais tranquilo, tá bom? Vamos lá. Outro ponto que eu queria conversar com vocês. Se, né, continuando o que a gente estava falando, se a acusação, no caso, for admitida pela Câmara dos Deputados, e como funciona essa admissão na Câmara dos Deputados, pessoal? Bom, funciona com votação nominal e tem que ser por 2/3 dos membros da Câmara, ok? Nesse caso, né, admitido nessas circunstâncias, com esses requisitos, o processo será remetido para o Senado Federal, tá? A fim de que esse órgão processe e julgue o presidente. Tranquilo? Daí, no Senado, haverá um novo juízo de admissibilidade da denúncia, né, por maioria simples, tudo bem? E o Senado Federal, gente, ele possui discricionariedade para decidir pela instauração ou não do processo contra o presidente da República. Ou seja, ele também não está vinculado ao juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados, assim como foi o caso do STF, quando a gente estava vendo, né, no caso de crime comum. O que eu acho legal? Apesar de existirem, né, fatores diferentes, existem fatores similares, por isso que é tão importante que a gente consiga relacionar esses fatores, tá? Juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados sempre acontecerá, né? Só que aí de lá, ou vai para o STF, no caso de crimes comuns, ou vai para o Senado Federal, no caso de crime de responsabilidade. Em ambas as situações, os dois, né, tanto o STF quanto o Senado Federal, eles não estão vinculados a nenhum tipo de juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados. É necessário que exista esse juízo de admissibilidade como requisito, mas essa admissão de juízo de admissibilidade não implica necessariamente no oferecimento da denúncia, no caso do STF ou do Senado, tá bom? Né? Decidir ou não pela instauração ou não daquele processo de crime comum, de crime de responsabilidade. Tudo bem? Vamos lá, então. Se, né, gente, for admitida a denúncia pelo Senado Federal, né, por maioria simples, será instaurado o processo contra o presidente, tá? E aí o que acontece? O Senado Federal, então, ele atua como um tribunal político, tá? E ele é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, do STF, tudo bem? Então, no caso de crime de responsabilidade, né, foi feito o juízo de admissibilidade, foi encaminhada para o STF. O STF admitiu a denúncia e essa admissão será por maioria simples. Instaura-se, então, um processo contra o presidente da República. O Senado Federal passa a atuar como um tribunal político e quem preside esse tribunal político é o presidente do STF, tá bom? E aí, pessoal, após a instauração do processo pelo Senado Federal, o presidente fica suspenso de suas funções, assim como a gente viu nos casos, né, de crimes comuns, tá? Ele retornará ao exercício da presidência somente, né, se primeiro ele for absolvido ou se depois de decorridos 180 dias o julgamento não tiver sido concluído. Aí ele tem também direito de voltar. Tá bom? Nesse caso dos 180 dias serem decorridos, né, não tiver nenhum tipo de conclusão daquele julgamento, cessa o afastamento do presidente, mas isso não prejudica o regular prosseguimento do processo, assim como a gente viu nos casos de crimes comuns, tudo bem? Bom, pessoal, um ponto que eu, na verdade, dois, né, que eu queria trazer para vocês sobre essa parte de responsabilização do presidente da República, tanto nos crimes comuns quanto no de responsabilidade. Quando a gente fala de crime comum, o presidente fica suspenso de suas funções do recebimento da denúncia ou queixa-crime pelo STF. Então, desde o recebimento da denúncia ou da queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente fica suspenso de suas funções, quando a gente trata de crimes comuns. Tranquilo? Quando nós estamos falando de crimes de responsabilidade, o presidente fica suspenso das suas funções desde a instauração do processo pelo Senado Federal, tá? Então é um pouquinho diferente. No crime comum, essa suspensão ocorre do recebimento da denúncia ou da queixa-crime pelo STF.
No caso do crime de responsabilidade, essa suspensão ocorre da instauração do processo pelo Senado Federal. Tranquilo? É um ponto aqui importante para a gente compreender, né? Bom, gente, e aí, no comecinho dessa aula, a gente conversou um pouquinho sobre a questão das imunidades. Nós vimos que o presidente da República, ele não gosta de imunidade material, que é aquela, né, em que inviola-se, então, o direito à palavra, voto, opinião, enfim. Isso quem tem, né, são os deputados. No caso do presidente da República, são imunidades formais. Imunidades formais são aquelas relacionadas ao processo da situação, tá? Qual é a primeira imunidade formal que a gente tem que trazer aqui? Bom, o presidente da República ele tem a cláusula chamada, né, cláusula de irresponsabilidade penal relativa. Ou seja, na vigência do mandato, aquele presidente da República só pode ser responsabilizado por atos que forem praticados no exercício da função ou em razão dela, tá? E, ou seja, né, ele tem uma relativa irresponsabilidade por prática de atos estranhos ao exercício de suas funções, tá bom? Vale mencionar, pessoal, que essa imunidade, né, de cláusula de responsabilidade penal relativa, pelo próprio nome que diz, somente é aplicada para infrações de natureza penal, tá bom? Pode haver apuração durante o mandato do presidente da República, né, de sua responsabilidade civil, administrativa, fiscal ou tributária. Tranquilo? Então vamos para a próxima. Ainda sobre imunidade formal do presidente da República, porque vimos que ele não tem material, temos a questão da vedação à prisão cautelar. O que significa isso, gente? Significa dizer que o presidente da República somente estará sujeito à prisão após sentença condenatória, tá? E no caso de infrações penais comuns. Ou seja, não são admitidas prisões cautelares, por exemplo, flagrante delito, prisão temporária, prisão preventiva do presidente da República. Por quê? Porque é necessária uma sentença penal condenatória e que seja emanada do Supremo Tribunal Federal, do STF, tá? Isso porque a gente viu que é essa corte que julga, né, o presidente nos crimes comuns, tá bom? Outra hipótese de imunidade formal aqui discutida. A autorização da Câmara dos Deputados, tá? Autorização para quê? Bom, para o presidente da República poder ser processado e julgado. É aquele juízo de admissibilidade que a gente conversou, tá bom? Então, nos crimes comuns ou de responsabilidade, deve haver um prévio juízo de admissibilidade nos crimes administrativo político, né, pela Câmara dos Deputados no que diz respeito ao presidente da República, tá bom? Ele só será processado e julgado após autorização, né, da Câmara dos Deputados. E essa autorização, pessoal, ela será de 2/3 dos seus membros. A votação é nominal, ou seja, é aberta, tá bom? Lembrando que ainda com tudo isso, essa decisão não é vinculatória, não vincula o Supremo Tribunal Federal e também não vincula o Senado Federal, né? Tanto se a gente estiver falando de crimes comuns quanto de crime de responsabilidade. Tranquilo? E aí, gente, e se o presidente, né, for réu em processo crime, se tiver substituição presidencial, o que é importante a gente saber sobre esses temas? Bom, o STF consolidou 2 entendimentos que são de extrema importância para a gente, tá? O primeiro é que o STF diz que quem for réu em processo criminal não pode, em hipótese alguma, exercer o ofício de presidente da República, tá? Portanto, não será, né, admissível, né, que os réus em ação penal efetivamente substituam o presidente da República. Tranquilo? O outro fato, né, o outro item é o fato de ser réu em processo criminal, que não impede que o indivíduo exerça a presidência da Câmara dos Deputados, também do Senado Federal e também do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, um réu em processo criminal não impede o exercício de presidência na Câmara, no Senado Federal ou no STF. Por quê? Professora de penal aqui é a Flora, né? Porque, pessoal, o réu em processo criminal, ele é réu em processo criminal, mas ele não foi condenado. Tranquilo? Então vamos lá. E sobre o vice-presidente e ministros de Estado, né? O que a gente precisa saber? Pessoal, a gente precisa saber que o vice-presidente é aquela figura, né, com origens no constitucionalismo norte-americano e é uma imagem criada para substituir o presidente em eventual impedimento ou vacância, né? E aí, nesse caso, ele sucede o presidente da República, tá?
A Constituição, ela confere, né, para o vice-presidente algumas funções, e essas funções podem ser próprias, ou chamadas típicas também, e também podem ser impróprias. Quais seriam as funções próprias ou funções chamadas típicas do vice-presidente da República? São basicamente aquelas em que são inerentes ao cargo próprio, né, da criação do vice-presidente, tá? Pode ser tanto de previsão expressa da Constituição, mas pode vir também de lei complementar, tá? Então, substituição, no caso de impedimento, sucessão, no caso de vacância, participação nos Conselhos da República e de Defesa Nacional, eventuais também atribuições estabelecidas por lei complementar, né, que a Constituição Federal mesmo garante isso para a gente, tá bom? Funções impróprias, né, funções de auxílio ao presidente da República, nos termos do artigo 79 da Constituição, sempre que por ele convocado, né, para missões especiais. E aí, sobre os ministros do Estado, existe uma lista exemplificativa de atribuições, tá? Os ministros de Estado, eles são escolhidos, né, entre brasileiros maiores de 21 anos, que estejam em pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, né, são cidadãos, tá? E tem as competências que eu vou falar aqui para vocês, lembrando que é uma lista exemplificativa, então podem haver outras funções de ministros de Estado, tá? A gente falou então do vice-presidente, agora a gente vem para os ministros de Estado, tá? Exercer orientação, coordenação, supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República, expedir instruções para execução de leis, decretos e regulamentos, apresentar ao presidente da República relatório anual de sua gestão do ministério, praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo presidente da República. Né? Então, essas atribuições são um rol exemplificativo. Não é, gente, exaustivo, tá? Não é taxativo. Então, significa dizer que pode haver, com certeza, outra atribuição que não as que estão aqui apenas. Tranquilo? Agora a gente vai para a questão do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, tá? São órgãos, né, colegiados de natureza consultiva e eles se manifestam, né, quando são consultados pelo presidente da República, por isso natureza consultiva, tá? E como eles fazem essa consultoria? Por meio de um parecer, tá? Claro, né, gente, esse parecer ele tem uma natureza meramente opinativa. Ele não tem uma natureza vinculatória, tá? O Conselho da República, ele é um órgão superior de consulta do presidente da República, tá? E ele deve se pronunciar, né, opinar sobre algumas questões, como intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Quem são seus membros? Vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, líderes da maioria e minoria da Câmara, também do Senado, ministro da Justiça e 6 brasileiros natos. Eles devem ter mais de 35 anos de idade, 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado, 2 eleitos pela Câmara, e todos terão um mandato de 3 anos, e dessa vez, olha só, vedada a recondução, tá? O Conselho de Defesa Nacional, ele também é um órgão de consulta, mas ele trata de questões, né, opinativas para assuntos como soberania nacional e defesa do Estado democrático, tá? Ele tem, então, toda essa questão de opinar, né? Declaração de guerra, estado de defesa, estado de sítio, celebração de paz, intervenção federal, né? Critérios e condições de utilizar áreas indispensáveis para a segurança do território nacional, opinar sobre o seu efetivo uso, principalmente quando a gente trata de faixas de fronteira, né? O estudo, as propostas e acompanhamento do desenvolvimento de iniciativas necessárias para garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático, tá? E quem são os membros do Conselho da Defesa Nacional? Bom, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro da Justiça, ministro do Estado da Defesa, ministro das Relações Exteriores, ministro de Planejamento, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. São esses membros que compõem o Conselho de Defesa Nacional. Percebam que tem alguns aqui em comum com o Conselho da República. E tá tudo certo, tá bom? É isso mesmo. Pessoal, eu fico por aqui, né? Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que eu tenha conseguido trazer uma pincelada geral e tentei mesmo aprofundar, tá? Essa questão do poder executivo.
todas as suas nuances, né? Desde a função aí do presidente da República, suas atribuições. Achei legal a gente trazer um pouco sobre essa questão do vice-presidente e dos ministros de Estado, né? Porque às vezes a gente acaba deixando um pouco isso para trás, e é importante, né? São funções fundamentais para o funcionamento da República como um todo, tá? Desde já me coloco à disposição. Oriento vocês, né, para que no que tange ao Poder Executivo, leiam os artigos correspondentes, tanto das nossas aulas aqui, mas também alguns da Constituição Federal, que porventura não estejam aqui, porque, claro, é uma aula, a gente acaba selecionando os principais assuntos, os principais temas, tá bom? Mas espero encontrar vocês numa próxima ocasião. O meu contato está aqui para qualquer dúvida. Foi um prazer estar aqui com vocês e vejo vocês numa próxima oportunidade para a gente falar sobre outras matérias. Espero que tenham feito bom proveito da aula e até lá!